Olá! Live do meio-dia com o Rafa, só que hoje é numa quarta-feira. As lives de meio-dia rolavam nas terças-feiras, né? Muito bom. Vamos aguardar um pouquinho, ver quem vai chegando, que eu fiz uma live inesperada. Você que tá assistindo, tenha paciência, eu passo um pouquinho pra frente, sei lá, ver o que você vai fazer. Olá, sejam todos bem-vindos. Instagram, avisa todo mundo aí que eu cheguei. Amados, sejam todos muito bem-vindos. Uma honra ser aqui com vocês. Faz um tempo que eu não abro uma live aqui e hoje eu decidi vir para falar com você um pouquinho sobre recalcular a rota. Então eu vim dar algumas dicas para vocês de como que você pode recalcular a rota da tua vida. Então você tá precisando melhorar o teu financeiro, tá precisando melhorar teu relacionamento, melhorar tua saúde física, ou seja, é isso que eu chamo de recalcular a rota, né? Eu gostaria de saber se o meu áudio está bom e eu preciso que alguém me responda se o meu áudio está ok, porque eu estou sem o microfone, porque meu celular está carregando, não deu para conectar ele via cabo. Então eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Quem puder, por gentileza, só colocar sim, tá ótimo, só para eu saber que vocês estão me ouvindo. Deixa eu botar um título aqui na nossa live. Está Diego. Oi, Diego, tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Diego disse que tá tudo ok. Tá jóia, Diego, sou grato pela tua ajuda. A Josi também colocou que tá ok. Ótimo, Josi, gratidão, querida. Amados, vamos falar um pouquinho hoje sobre recalcular a rota e eu vou dar 5, tô vendo meu roteiro aqui, 5 dicas para vocês. 5 dicas para ajudar você a ter uma visão sobre a tua vida e sobre novos propósitos, novas mudanças, né, na sua vida. Então eu vou ajudar você, porque o que eu entendi? Eu entendi que não adianta nós queremos uma mudança na vida se a gente ainda não mudou a forma de olhar para a vida. Eu vou falar um pouquinho mais disso, eu vou me debruçar um pouco mais em cima disso. Então, deixa eu só colocar aqui, recalculando a rota, como texto, como título, né? Para as pessoas que forem chegando já saber o que a gente está falando. Então, a gente vai ficar aqui no máximo 1 hora, eu acredito que eu não vai ficar muito tempo aqui não, que eu tenho um monte de coisinha para fazer. Mas eu quis muito vir aqui falar com vocês para falar sobre esse recálculo da rota e dar essas dicas, né? Porque tem muita gente que está numa busca, fixar comentário, que está numa busca de mudança, né? E não sabendo para onde começar, principalmente mudança de carreira, transição de carreira, né? Eu fiz uma transição de carreira, então eu sei a dificuldade, o desafio que é fazer uma transição de carreira, né? Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra, uma alegria poder ser aqui com você. Meu nome é Rafael Bardini, para quem não me conhece, está chegando pela primeira vez. Eu acredito que muitos que chegam aqui vêm do podcast Autoconhecimento Liberta, né? O podcast tá assim, incrível, expandiu para o mundo, literalmente. São mais de 30 países que os brasileiros me ouvem e tem ajudado muitas pessoas a sair da hipnose que o sistema colocou, e de se curar só com o podcast, né? Então eu imagino que vocês chegaram através do podcast. Quem chegou através do podcast, coloca eu, né? E quem não chegou, coloca, não, eu vim de outro lugar, coloca de onde você chegou, ou coloca, eu vim do podcast, Rafa, te conheci lá, só para eu poder saber também, poder interagir com vocês aqui, tá bom? Amados, então, vamos falar um pouquinho sobre recálculo de rota. E o que aconteceu na minha vida? Quando eu fiz 26 anos, 24, 25, por ali, nessa faixa, eu não vou me lembrar com precisão a data. Ah lá, a Eliane colocou que ela veio pelo podcast, o Diego, a Patrícia, eu falo, muita gente vem pelo podcast, então sejam muito bem-vindos. Hoje vocês estão conhecendo a voz que vos fala. Tem gente que espera pra dar cara pra voz, tem gente que espera muito tempo pra entrar em contato comigo, né? E é legal. Bom, vamos lá então, manter o foco aqui, senão eu não consigo chegar lá, porque faz tempo que eu não faço live, eu adoro essa interação com vocês. Bom, amados, chegou nessa fase da minha vida, 24, 25 anos, eu estava insatisfeito, eu estava num trabalho bom, muito firme naquilo que eu estava fazendo, enfim, eu trabalhava no comércio, né? Para quem tem curiosidade, eu trabalhava no comércio, trabalhei com vendas a minha vida toda praticamente.
No entanto que a comunicação, né, não podia ser diferente. Mas chegou um momento que eu falei, o que é que tá acontecendo? Não tô satisfeito, né? E aí eu falei, eu preciso avançar, eu preciso fazer uma coisa nova. Porque até então eu busquei pelo dinheiro. Então eu fui tendo dinheiro, aí eu fui vendo o dinheiro chegar, mas ainda aquela insatisfação. Eu era muito jovem, não tinha a mente que eu tenho hoje de investimento, né? Era outro momento. Então tinha dinheiro e tava aquela insatisfação, trabalho legal, eu já namorava, que hoje é minha esposa. Então assim, a parte do relacionamento afetivo tava legal, trabalho tava legal, só que tinha uma insatisfação. E aí eu fui começar a buscar por essas coisas. Bom, a história é longa, eu vou resumir. Quando eu me casei em 2018, então eu tinha, não vou saber quantos anos eu tinha, mas eu acho que era 27 para 28 anos. O que aconteceu? Eu tomei uma decisão, eu falei, olha, eu não quero mais. Só que eu não quero mais ficar onde eu estou. Mas essa decisão aconteceu porque aconteceu uma coisa muito forte na minha vida. Eu vou contar pra você. Em 2018, eu casei em novembro. E em dezembro, acho que exatamente 30 dias depois, a minha avó veio a desencarnar, né? Morrer, falecer, você entende do seu jeito. Eu não entendo que morte é morte. Não existe morte pra mim, né? Existe o desencarne. Então minha avó deixou o corpo, minha avó partiu. E pra mim foi de uma forma inesperada. E isso me impactou muito na época. Porque dentro da minha mente, dentro do meu coração, brotou uma pergunta. A pergunta era assim, se você morre hoje, você vai morrer feliz? Se agora, exatamente, te der um piripaque e você ir embora, você vai estar feliz? Você vai estar indo embora satisfeito, agradecido? Ah, que delícia de vida que eu fiz, eu escolhi umas coisas tão gostosas. Você vai estar satisfeito, preenchido se você morrer hoje? Imediatamente a resposta que chegou foi não, óbvio. E a partir dessa resposta houve uma expansão, eu falo que é o salto quântico de consciência, porque isso mudou totalmente o meu olhar para a vida. E aí eu passei a dar valor para coisas do meu coração. Então a partir desse momento, até então eu era muito racional, lógico, estratégico, toda essa coisa do sistema. A partir desse momento que veio essa pergunta, se você morre hoje, você morre feliz, e a resposta foi não, aquilo me impactou num profundo do meu ser e me abriu um portal interno onde eu consegui acessar muitas coisas que eu tinha reprimido dentro de mim. Como, por exemplo, desejos, vontades, sonhos que eu matei. Que, na verdade, eu não matei, eu só escondi. Então, quantos sonhos você esconde de você? Quantos sonhos que você quer realizar, mas sufoca porque acredita não ser possível? Presta atenção nisso que eu acabei de falar. Você acredita não ser possível. Não quer dizer que esse sonho não seja possível de se realizar. Então, quando a gente fala de recalcular a rota, é muito importante que a gente tenha uma visão mais expandida da vida. É muito importante que a nossa visão esteja mais amplificada, para que nós, como diz o ditado aqui no interior, não dê com os burros na água. Né? Ou seja, que quando você fizer a sua escolha, que a sua escolha seja efetiva, porque nós estamos numa fase que não podemos mais ficar dando muito vacilo. Concorda? A gente parece que não tá tendo muito mais tempo de fazer escolhas assim aleatórias e ver o que acontece. A gente tá precisando ser um pouco mais sniper, sabe? A gente perde um tempo, fica ali um tempão, mas a hora que atira é muito preciso, é muito direcionado, é no alvo. Então a nossa vida, as coisas estão passando com tanta rapidez que eu estou percebendo que nós não temos muito mais tempo a perder nesse sentido. Então precisa ter mais efetividade nas nossas escolhas, né? E é importante, para que a escolha seja efetiva, que a sua visão esteja mais amplificada, né? Aqui eu vou usar a linguagem simples que eu uso, que eu adoro, porque as pessoas me entendem desse lugar. Meu bisavô, ele falava assim, tem pessoa que anda que nem burro. O que ele quis dizer? O animal no pasto, meus avós viveu de sítio, essas coisas.
No animal no pasto, você já andou de charrete ou de carroça, você já viu que ele usa um negócio assim que é chamado de tapo. Pra quê? Para que ele olhe só para frente, para que as coisas que acontecem na lateral dele não chamem a atenção dele, para que ele não assuste e também não se destrambelhe ali. Ele precisa usar um tapo para que ele olhe só o foco na frente. Então, na nossa vida, muitas vezes, a gente está usando um tapo. E nós não estamos tendo uma visão da periferia, uma visão mais ampla. Quando a gente faz uma decisão e quando faz um recálculo de rota sem ter essa visão mais expandida, é dar com burros na água, né? Então, a partir desse momento que essa pergunta chegou, eu resgatei em mim os meus sonhos. E eu convido você a resgatar seus sonhos. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples, requer muita coragem, requer muito esforço. Quando a gente fala de recalcular a rota, quando a gente fala de mudança de vida, mudança de casamento, ou casar, ou não casar, ou mudar de emprego ou ficar no emprego, ter filho ou não ter filho. Eu passei por esses processos. E eu sei a dificuldade que é. E eu sei o quanto foi importante o que eu tinha naquela época. Ou seja, o autoconhecimento. Ele é muito importante. Então nós precisamos entender algumas dinâmicas que eu vou trazer para você hoje aqui 5 dicas, que são dicas que para mim são importantíssimas para que você faça boas escolhas na sua vida, tá bom? Deixa eu ver se eu não saí muito da minha rota aqui. Não saí. Bora lá. Bom, vocês estão curtindo? Tá legal o tipo do que eu tô trazendo para vocês? Já tá dando alguns insights? Já tá trazendo uma inspiração no seu coração? Né? Então, uma das coisas que eu resgatei de sonho foi assim, na época eu estudei massoterapia. Eu estava entre arquitetura ou massoterapia, né? Porque na época eu trabalhava dentro de uma casa de tinta, então tinha a ver com o contexto. Mas eu falei, não é o que eu quero, né? Eu falei, eu quero alguma coisa na área da saúde. E aí, na área da saúde, o que eu encontrei como curso técnico? Porque eu não queria fazer nada muito faculdade, essas coisas, né? O Diego respondeu aqui, eu estava precisando escutar isso. Diego, que bom, querido. A gente nunca tá no lugar errado na hora errada. A gente sempre tá no lugar certo na hora certa. É que a gente às vezes não tem consciência disso, né? E que hoje eu quero trazer 5 dicas importantes, Diego, que eu tenho certeza que vai te fortalecer, tá? Na sua escolha. E olha, eu não sei se essa live vai ficar salva, tá? Porque eu tô tendo alguns problemas aqui, então aproveitem. E aí, nesse resgate, eu fui estudar massoterapia. E eu sou massoterapeuta, então fazer massagens de uma forma terapêutica. E eu queria ir por esse caminho. Então, na época, eu não queria ser mentor, eu não queria ser nada do que eu sou hoje. É interessante isso. Eu não queria ser nada do que eu sou hoje. Terapeuta, nada. Eu não tinha esse olhar. Eu tinha um olhar... Eu achava que terapia era coisa pra doido, eu nem precisava disso. E ninguém precisava. Eu achava que ninguém precisava, que isso aí era bobagem. Eu fui para a arte da massoterapia, que é uma arte. E a partir dali eu fui me desenvolvendo. Então, em 2018 que eu casei, aconteceu isso com a minha avó, me veio essa pergunta. E eu cheguei para minha esposa e falei, amor, eu tô querendo sair da empresa porque eu não aguento mais. E ela me falou, bora, tamo junto. Errado não vai dar. Pior que pode acontecer é você ter que voltar a trabalhar lá. Vambora. Isso é muito importante. Você saber, já vai, a 6ª dica. Essa dica não estava aqui, eu vou trazer esse bônus para você. Se você tem um relacionamento conjugal, tá? Relacionamento afetivo é relação afetiva, amizade, famílias, coisas assim. Relacionamento conjugal é namoro e casamento. Se você tem uma pessoa assim, se você tem um relacionamento ou quer ter, primeira coisa que eu te falo, escolha com calma. E escolha direito. Escolha uma pessoa que vai te apoiar. Escolha uma pessoa que acredita em você, mesmo quando você desacredita de você. Porque isso nos dá força, isso nos empodera para ir para a vida, tá? Foi o que eu tive, então eu vou falar mediante aquilo que eu tive. Eu tive esse apoio da minha esposa. Não é que eu precisei, não, eu estava decidido, mas ela está envolvida ali na minha vida. Eu não posso tomar decisões onde ela não saiba o que está acontecendo, porque a vida dela também está em jogo. E ela disse para mim, vambora, pode ir que vai dar certo. Então já fica aí uma dica bônus para você. Relacionamentos conjugais, saiba, escolha pessoas que vão te apoiar, pessoas que vão te valorizar, pessoas que vão te validar, pessoas que, não que concorde com você o tempo todo, porque isso não vai acontecer, mas que pelo menos saiba te escutar e consegue te compreender, né? O Diego colocou que está nesse processo de estar sem direção. Ótimo, Diego, então você está no lugar certo.
Então, a partir dali, tudo começou a se transformar. Então, eu fiz essa transição de carreira. Então, eu passei por esses processos, vivenciei algumas coisas e que hoje eu tenho isso com muito mais... Que são essas 5 dicas que eu vou trazer pra você. 6 dicas, uma eu já dei. Essas mais 5 dicas que eu vou dar pra você, que agora ela tá muito mais detalhada, que antes eu não tinha esse detalhamento. Eu já tinha praticado, mas eu não tinha esse detalhe que hoje eu vou entregar pra você assim, de graça, tá? Então, a primeira dica que eu vou dar pra você, presta muita atenção. A primeira dica, aliás, eu já dei. Encontre parcerias que te favoreçam. Até na sociedade, tá? Sócios. Procure por sócios que valorize, que te empodere, que apoie você nas suas ideias, que tá com você, tá? Em todos os tipos de parceria é muito importante que seja assim. Segunda dica, para você recalcular sua rota de forma efetiva, né? Para não dar vacilo ou, como diz aqui, tiro no pé. Precisamos partir da premissa que o meu estado de consciência cria a minha realidade. De novo, eu sei que são linguagens que às vezes não é comum para nossa cultura. Então, quando a gente ouve, a gente não consegue associar consciência, estado. Estado é um estado do país. Consciência, o que é consciência? Eu tô consciente, o que é consciência? Então, se você não tem noção das palavras, fica um pouco complicado de entender o que eu tô falando. Mas vem comigo de um lugar sem muita análise, deixa fluir. O seu estado de consciência cria a sua realidade, cria a sua vida. O que eu estou falando não é religião, o que eu estou falando não é uma crença. Isso tem comprovação pela mecânica quântica. A mecânica quântica, o que é a mecânica quântica? Bem rapidinho. Ela é um nicho da ciência, a física. A física é a mãe de todas as ciências, é assim que fala. Física é a mãe de todas as ciências. Onde você vai, a física ela quer entender de forma racional como funciona a vida. Como que funciona... quando eu pego uma coisa eu solto. Por que isso acontece? Sabe o show da Luna? Eu quero saber, eu quero muito saber. A Luna ela é isso, né? É bem isso, a física ela é isso. Por que as coisas acontecem? Por que eu estou aqui, nesse planeta? Por que eu estou nesse sistema solar, nessa galáxia? Então a física ela vai buscar entender a origem e o porquê da vida humana. Física. Aí você tem a física quântica, ou mecânica quântica, ou física teórica, aonde ela é um nicho desse estudo da vida. E a mecânica quântica, ela não lida com coisas macro, coisas materiais, como por exemplo, parede, corpo humano, astros. A física quântica ela foi para dentro da matéria entender do que a matéria é feita. Então imagina que põe o microscópio aqui, vamos ver do que o Rafael é feito. Vai encontrar células. Do que a célula é feita? Vai encontrar moléculas. Do que a molécula é feita? Você entende? A quântica ela chegou no nível quântico, que é um nível atômico. É ali que vem o átomo. Isso é mecânica quântica, física quântica. E o que os experimentos dessa ciência nos provou? Que nós somos uma onda que interfere em outras ondas, de acordo com a nossa intenção, com o nosso desejo. Aí você tem na espiritualidade que fala assim, segue seu coração, porque a sua intenção cria. O que você pede, você recebe. Tudo que, isso é Bíblia, está na Bíblia. Tudo que pedires crendo recebeu, você receberá. Então, de uma visão mais espiritual é isso. A mecânica quântica ela mostra isso em experimentos. Então, é isso que quer dizer que a consciência cria a realidade. Então, a forma como você vê o mundo, a forma como você vê a vida, as famosas crenças limitantes, você já deve ter escutado falar sobre isso. Eu chamo isso de objeções mentais. Então, o que isso tem a ver com o recálculo da rota? Se você está escolhendo por uma vida que você quer, só que lá no teu íntimo existe uma ideia de que eu não mereço, por exemplo, eu nasci pobre, então eu vou morrer pobre, por exemplo, isso é uma crença. Isso não é verdade. Muitas pessoas que nasceram pobres morreram ricos. Tem o caso do rapaz que vivia no lixo quando criança, catando lixo, ele pegava livros para ler.
Através da leitura, ele foi mudando o quê? O estado de consciência dele, ele foi mudando a mente dele, ele foi mudando o interno, ele foi mudando a forma de ver o mundo. O que ele se tornou? Um médico, e um grande médico. Junto dele tinha muitas outras crianças que participavam do mesmo lixo. Tinha a oportunidade que ele teve de ler os mesmos livros. Mas o que elas optaram? Por reclamar da vida e por justificar que é assim mesmo. Ele não. O que ele escolheu fazer? Eu vou pegar isso e eu vou ver o que isso traz pra mim de bom. Ele propôs uma oportunidade pra ele. Ele pegou a oportunidade e fez ela acontecer. Ele aproveitou. As mesmas pessoas nas mesmas condições. Hoje um é super rico, médico, doutor, e outros continuam no lixo, catando lixo, reclamando da vida. Então isso significa a sua consciência cria a sua realidade. Então olhar para dentro de você, que é o caminho do autoconhecimento, e entender quais são as crenças que eu tenho. O que eu acredito? E é muito simples crença. É só você olhar o que eu acredito. Eu acredito que ganhar dinheiro é difícil, eu acredito que rico não vai pro céu, eu acredito que homem é tudo igual, eu acredito que mulher é tudo igual, eu acredito que o mundo tá ruim, eu acredito... O que eu acredito? E é claro que isso vai de acordo com o que você tá buscando. Aqui eu tô falando de uma coisa ampla. É você que vai focar aí no teu conteúdo. Então, arrumar emprego tá difícil. Se você acredita, você vai ser direcionado para os lugares mais improváveis de você arrumar emprego. Por quê? Porque você é uma onda que interfere em outras ondas, criando a sua realidade. É o campo magnético. Emana, atrai. Tá? Então essa é a premissa. Essa é a segunda. É a primeira dica, né, que eu coloquei como primeira, mas daí veio uma bônus. É a mais importante. Você precisa cair essa ficha. Rafa, como é que eu faço para cair essa ficha? Porque eu ainda não estou entendendo e nem aceitando. Aí você vai ter que se aprofundar comigo na escola, que é o ICA. Instituto Quântico do Autoconhecimento. Lá você vai ter um aprofundamento e um entendimento disso, não é para hoje. Talvez eu possa fazer uma live sobre isso, aí vocês que vão me pedir. Se pedir, eu faço. Senão eu não vou fazer. Primeira dica. Segunda dica, tá? Segunda dica. É importante ter um propósito. Sempre que você for fazer um recálculo de rota, você precisa saber para onde você vai. É igual você sair da tua casa, ou melhor, você vai pedir um Uber. Entra no Uber. Aqui agora você já coloca tudo, né? Mas antes táxi. Chama um táxi. O táxi chega. Você entra no táxi e fala pra ele assim: eu quero ir no bairro Nova Suíça. Nova Suíça é um bairro e tem muitas ruas. Ele vai te levar até a Nova Suíça. E aí ele vai falar: pronto, chegamos. Mas ainda não é o lugar pontual onde você quer chegar. O que é que você precisa fazer? Dar detalhes. Então eu quero ir Nova Suíça na rua tal. Tá, ele vai na Nova Suíça na rua tal. Essa rua ela é grande, ela tem várias quebradas de quarteirões, são vários números. Qual é a casa que você quer? Então percebe que tem detalhes. O propósito é a mesma coisa. Você precisa olhar para os seus detalhes. É como se diz, um passinho de cada vez. E o propósito ele é muito importante porque isso nos motiva. O que faz a gente levantar da cama todos os dias? É o propósito que a gente tem na vida. E quando eu estou falando de propósito de vida, eu não estou falando de propósito de vida, de uma coisa espiritual, uma coisa altruísta. Cai fora disso. Não se preocupa com propósito ou missão de vida. Eu falo para as pessoas, para os meus alunos, para os meus clientes e do podcast para todo mundo. Eu quero encontrar o meu propósito. Eu falei, você já achou o seu propósito? Eu vou te dar. E eu vou dar para você o seu propósito. Primeiro, ser feliz. Pronto. Esse é o teu propósito de vida, essa é a tua missão, ser feliz aqui. Aqui e agora. Puxa, Rafa, como que eu vou fazer para ser feliz? É aí que tá o ponto. Você vai ter que olhar para dentro e resgatar em você os seus sonhos. Às vezes, o que dá para nos ajudar é assim. Quando você era criança, as perguntas que os terapeutas fazem. Quando você era criança, qual era seu sonho de criança? Era ser astronauta. Era ser pintor. Uau, será que não tá ali aquilo que te move, aquilo que te dá alegria? Eu sempre gostei de cuidar de plantas, então, nossa, eu adoraria ser paisagista ou jardineiro. Eu adoro cuidar da cidade, ser coletor de lixo, varredor de rua, para mim é meu sonho. É assim, é um impulso, eu adoro fazer isso. Entenda que não tem certo e errado. Tem o que é seu sonho, o que dentro de você te move. O que te move? O que me move
é falar. O que me move é ensinar. O que me move é compartilhar. Isso me move. A comunicação é o que me move. Então é muito importante ter um propósito. O propósito vai te ajudar a levantar e correr atrás daquele seu sonho. E esse sonho, lembra, pode ser qualquer coisa. Começa com sonhos básicos, com sonhos simples e pequenos. Sonhe pequeno. Eu vou falar ao contrário do que todo mundo fala pra você. Todo mundo fala pra você, sonhe grande. Eu vou falar pra você, sonhe pequeno. Comece do mínimo. Meu sonho é trocar de celular, porque meu celular tá horrível. Então vai botar isso na tua listinha de desejos e de propósito. Meu sonho é ter minha casa própria. Vai botar isso na tua listinha de desejos. Meu sonho é ter um namorado ou ter uma namorada. Não se ocupe com ser supérfluo. Ai, mas isso não é bonito. Isso não é... Eu já escutei isso em sessões. Ah, Rafa, mas é muito supérfluo. Eu acho tão supérfluo quando eu fico querendo as coisas materiais. Eu falo, meu amor, você vive na matéria. Se você tivesse que desejar coisas do espírito, você estaria lá, você não estaria aqui. Se você está aqui, é porque você precisa viver aqui, conquistar coisas aqui. E perceba que eu estou falando, é totalmente ao contrário do que muitos falam. Primeiro, você precisa aceitar a humanidade que você é, a matéria que você é, para depois você alçar voos mais altos a nível de espiritualidade. Precisa ter esse pé no chão. Tá? E isso é muito importante na hora que você for fazer o recálculo da sua rota, porque senão você fica com essa ideia de que o que eu quero não é bonito, não é chique, não é espiritual, sabe essa coisa? Acho que vocês entenderam, né? Coloca se entendeu o que eu tô querendo dizer. Sim, entendi. É nesse sentido que eu falo. Quando você vai recalcular a sua rota e tem essa crença, essa objeção mental, dizendo pra você, isso que você quer não é bonito, isso que você quer não é saudável, isso que você quer não é altruísta, sua mãe falou que não deve fazer isso, então se você falar, você vai contra ela. O Diego colocou, entendi. Ótimo, Diego, é você que eu queria que respondesse mesmo, porque eu tô bem aqui, né, com você tá bem comigo, vambora. Então, entende? É muito importante você resgatar o teu sonho, sem ideias do que é certo ou errado, bom ou ruim. Quais são os desejos? Quais são as coisas que você reprimiu? Ponto. Coloque isso como propósito. Então você vai pegar um papel, uma caneta, não precisa ser agora. Pega um papel e uma caneta. Se quiser agora, vai lá, corre, né? Mas pega um papel e uma caneta e anota. Quais são os meus sonhos, os meus desejos? Deixa a sua mente descarregar todos. É trocar meu guarda-roupa, é trocar as cortinas da minha casa, é comprar mais livros, é fazer o curso do Rafa, é comprar um iPhone 232. Descarrega. Descarrega, porque se você não valida a si mesmo, ninguém vai te validar. Escuta isso que eu tô te falando. Se você não validar a si mesmo, ninguém vai te validar. Sinto muito, mas essa é a realidade. Se ninguém te falou, eu tô te falando agora. Bem-vindo ao planeta Terra. Se você não valida os seus desejos, as suas vontades, ninguém vai te validar. E se você não abre a boca para falar isso com as pessoas que estão à sua volta, você começa a criar uma coisa chamada dependência emocional. Só que essa dica eu não vou dar. Essa dica vai ter para depois. É um outro momento. Só para você pegar o lance aqui. Terceira dica, então. Ou melhor, segunda dica. Propósito. Então você precisa ter um propósito para você recalcular sua rota. Ai, Rafa, eu quero ir para qualquer lugar menos aonde eu estou. Por favor, não saia de onde você está enquanto não decidir o que você quer. Presta atenção, escuta. Se tiver um papel e uma caneta, anota. Escreve aqui, vai. Escreve aqui, ó. Se for o caso, porque quando você escreve, você potencializa isso na tua memória. Rafa, depois de escrever fazemos o quê? Não sei, eu não sei o que você está escrevendo. Eu vou continuar na minha força, depois eu tiro dúvidas. Se eu não sei para onde eu quero ir, eu não devo sair da onde eu estou. Escreve isso. Se eu não sei para onde eu quero ir, não devo sair da onde eu estou. Ok? Muitas pessoas criam problema na própria vida porque sai louco, alucinado, sem uma bússola na mão. Recalcular a rota tem que estar com uma bússola. Qual é o norte? Eu quero ir para o norte. Não, eu quero ir para o sul. Eu quero ir para o oeste ou para o leste. Para onde você quer ir? Primeiro, defina o seu caminho. Não saia na loucura. Aonde eu quero chegar. E isso é o propósito.
Então eu quero ser feliz, tá? E o que você precisa para ser feliz? Ah, eu não sei. Então vai buscar saber. Agora é assim, é muito mais importante do que você comer. Vai buscar saber o que é que te faz feliz. Rafa, como é que eu faço para saber? Não sei, procura. Terapia é ótimo para isso. Terapia é ótimo. Vai falar com o seu padre, com o seu pastor. Ah, eu não tenho dinheiro, porque muita gente reclama que não tem dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro. Tá bom. Vai buscar conteúdo na internet, como eu encontro o meu propósito, como eu encontro o que me traz felicidade, sei lá. Vai buscar no gratuito e veja se você consegue achar. Eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa. Não saia da onde você está enquanto não saber para onde você quer ir, porque senão você não tem força. É aí que as pessoas entram em depressão. Eu saio da onde eu estou, não sei para onde eu quero ir, aí eu fico totalmente perdido e confuso, fico sem força, sem energia. Até que eu encontro uma live como essa que me dá um ânimo, que me dá um norte. Mas até lá já passei bastante sufoco, né? Segunda dica, propósito. Terceira dica, objeções mentais. Eu já até antecipei ela, né? O que é essas objeções mentais? São as coisas que a gente chama de crenças limitantes. Você precisa prestar atenção. Quando você tem vontade... Então vamos lá, eu vou dar um exemplo bem simples e você vai associar com a tua vida. Tô com vontade de comer lanche. Um exemplo. Ai, que vontade de comer lanche. Minha vontade, é um desejo interno. Vontade de comer lanche. Aí vem uma objeção mental dizendo assim: não come lanche porque lanche é ruim. Não come lanche porque você vai engordar. Não come lanche porque não sei o quê. Sabe essa objeção? Então eu tenho um desejo, mas tem uma parede que me impede, que faz eu me sentir culpado por ter esse desejo. Uau, presta atenção nisso, que isso aqui é pra você. Quando eu sinto vontade, eu tenho uma objeção, eu tenho uma frase que é falada na minha cabeça, eu tenho uma crença que me limita. Entende o que é crença limitante? Eu tenho uma crença que me limita e faz eu me sentir culpado porque eu tenho esse desejo. Aqui que essa quebra de objeção que você precisa quebrar. É aqui que você vai ter que escutar. Qual é essa frase que impede eu de realizar isso? Qual é a frase que fala na minha cabeça que faz eu sentir culpa? Deixa eu escutar essa frase. E anota. Isso é uma crença limitante. É uma crença que está impedindo você de realizar os seus sonhos. Então você precisa quebrar essas crenças. Ok? E para isso é estudando, é se buscando, é pedindo ajuda, de repente, tá? Terceira dica. Quarta dica. Nossa, essa dica vai ser um pouco longa, mas ela é importante. E é uma das mais importantes. Quarta dica. Você, antes de recalcular a rota, de saber para onde você quer ir, então vamos recapitular. Primeiro, entendendo que você cria a sua realidade de acordo com o seu estado de consciência. Segundo, você precisa saber para onde você quer ir, você precisa ter um propósito. Isso é chamado de propósito. Para onde eu quero ir? Eu quero entrar naquela empresa. Então vai pesquisar como é que você faz para entrar nessa empresa. As pessoas que entram ali, qual é o currículo que elas têm? Qual é as capacidades que ela tem? Qual é o conhecimento e estudo que elas têm? Como elas se comportam? Como é a vida dessas pessoas que entram nessa empresa? Eu quero subir de cargo na minha empresa. Como que as pessoas que estão acima de você se comportam? Se vestem? Muita gente quer... Aí a Márcia Sensitiva, né? A Márcia Sensitiva fala assim: Você quer subir de cargo com esse cabelo encebado? Vai lavar esse cabelo! Não é isso? É exatamente. Aonde que você quer chegar? Como essas pessoas se comportam? Olha aí, tá aí, pronto. Tá, dei pra você uma dica aí boa. Aonde você quer chegar? Quem são as pessoas que inspiram você? Quem são essas pessoas de sucesso? E você quer chegar ali, parecido com aquilo, ou perto daquilo. Como elas se vestem, como elas se comportam, como elas se comunicam. Que tipo de livro que elas leem. Isso tudo é muito importante para você recalcular a sua rota. Então nós falamos importância do propósito. Objeções mentais são as crenças limitantes que eu já te dei agora como fazer. E quarta dica. Nível de postura. Postura, não estou falando de corpo, de sentar ereto. Não, é uma postura interna. É a forma como eu respondo à vida. Vamos aprofundar e se debruçar um pouquinho nisso. Para você recalcular sua rota com efetividade, você precisa entender o nível de postura em que você está. Por quê? Tem dois... Imagina assim. 5 degraus. Tá? 5 degrauzinhos aqui. Ai, como eu queria ter uma tecnologia que eu desenhasse e aparecesse para você. 5 degraus.
o primeiro degrau e o segundo degrau, se a sua postura na vida está dentro do primeiro e segundo degrau, você não vai ter efetividade, você não vai conseguir alcançar aquilo que você deseja com força, com sustentação. Pode até alcançar, mas não se sustenta, logo se rui, logo falha, logo quebra. Você precisa estar nos degraus superiores, que são os degraus das pessoas de sucesso. Então vamos falar um pouquinho desses degraus. O primeiro degrau da postura, que você não deve ter, tá? Presta atenção. Quando chega um problema para você resolver e você reclama, então, por exemplo, bati o carro. Ai, a vida já tá tão difícil, agora eu bato o carro, mais essa. Ai, vou até beber uma água. Tá bom não, gente, isso aqui tá muito ruim. O que tá acontecendo? Tem um remédio que eu posso tomar para mudar? Tem uma macumba que eu posso fazer? Tem uma simpatia? Posso assoprar alguma coisa que resolve minha vida? Ai, tá tão ruim. Reclamando. Esse tipo de postura não resolve o seu problema. E mantém você no problema. Sabe aquela coisa? Ficou pior, vai ficar pior. Vai ficar mais pior, não existe, né? Tá ruim, vai ficar pior ainda. Essa é a frase, né? Tá ruim, vai ficar pior ainda. Eu não acredito nessa frase. Tem muitas pessoas divulgando um cara que é famoso aí, que eu nem vou lembrar o nome, que ele fala, você acha que tá ruim? Pode esperar que vai ficar pior ainda. Eu não acredito nisso. Se eu acreditar nisso, cara, você vai viver isso na sua vida, porque você cria a sua vida de acordo com a sua realidade. Ele não tem razão no que ele fala? Claro que ele tem. Ele acredita nisso, aquilo se manifesta pra ele e ele tem prova disso na vida dele, que se tá ruim vai ficar pior. Pra mim não é isso, não é. Se tá ruim, eu vou fazer melhorar. Primeiro, parando de reclamar. Quem reclama, já ouviu falar que quem reclama, clama 2 vezes? Então quando você reclama de um problema, quando você reclama de um problema que você está enfrentando, é como se você chamasse esse problema para se manter. Essa é a ideia do reclama, clama 2 vezes. Então, essa postura de reclamar da vida que você está levando, ou reclamar da sua esposa, reclamar do marido, reclamar dos filhos, reclamar da casa, reclamar do celular, reclamar, não vai te ajudar a recalcular a sua rota. Não vai te ajudar a resolver o seu problema. Tem gente com saudade de mim. Beijo. Não te ajuda, é a postura da criança. Eu chamo de postura da criança. A criança reclama de tudo. Eu tenho minha filha, ela tá com 10 meses. Pra quem não sabe, tem a Clarinha, a Clara, que nasceu no dia 12 de junho, dia dos namorados. É maravilhosa, né? Escolheu o melhor dia pra nascer. Dia do amor. Ela chegou, ela tá com 10 meses... E assim, ela tá resfriadinha, né? Então desce catarro, eu falo que sai a lesma, assim, a hora que ela espirra. Desce catarro, aquela coisa. E tem que limpar. O adulto sabe o que tem que ser feito. Quando você tá com gripe, você assou o nariz, aqui até assa, de tanto que fica, que tem que... Você sabe que tem que ser feito, não tem como reclamar, não. Ai, isso aqui não pode ser, eu não quero. Você não vai agir como criança. Já percebeu? Você tá com fome, você vai ter que levantar e fazer sua comida. Você tá com vontade de fazer xixi, você vai ter que levantar e ir lá no banheiro, você vai ter que fazer seu cocô. Isso é o adulto. O adulto, ele enxerga a necessidade do corpo, a necessidade da vida e ele faz acontecer, ele resolve. A criança não, ela reclama. Então, muitas, 98% da humanidade, 99,9%, eu vou ser otimista, 98,999% da humanidade está nesse papel, reclamar. Muitas pessoas não tá no papel de resolver. Tá, o problema tá aqui, beleza, tô com raiva, tô triste, ai que saco, eu reclamo um pouquinho, ai que ódio, que merda, ai por que isso aconteceu, eu posso reclamar um pouquinho. Eu não tô dizendo não reclame nunca. Porque isso é uma coisa que precisa ser estudado mais profundamente para você entender, mas eu vou dar um passado assim. O primeiro impacto que a gente tem, acontece alguma coisa na vida. Chegou para mim uma demanda. Pá, chegou. E é um problema, vamos chamar de problema. A primeira reação do meu corpo e da minha mente, do meu sistema, vai ser reclamar. Vai ser justificar. Vai ser reclamar, vai ser brigar, vai ser não querer, vai ser negar. Por quê? Porque isso é automático, é o primeiro impacto.
é para todo mundo. Até para mim principalmente, para mim mais ainda. Eu sempre tenho aquele primeiro impacto que eu faço. A minha esposa fala, nossa, pra que tudo isso? Aí eu respiro e falo, ai, passou. Então é esse o ponto. O primeiro impacto, ele é chocante, ele é reclamação. Mas você dá... Aí eu falo muito o quê? Respira fundo. Diante de um problema, respira. Porque é o primeiro impacto, vai vir reclamação. Mas você vai respirar e vai subir do degrau. Você vai ter que subir para degrau para você resolver esse problema. Então ficar reclamando não é o caminho. Segundo degrau. Quando você não reclama, tem o segundo degrau, que é o degrau da justificativa. Esse degrau não vai fazer você recalcular sua rota com efetividade, não vai te ajudar a fazer mudanças na sua vida de verdade, não vai fazer você ter sucesso e alcançar seus sonhos. E nem tente realizar sonhos se você não resolver isso. Resolva isso. O quê? Para de justificar os seus problemas. Para de justificar o porquê que você não faz o que precisa ser feito. Eu tenho roupa para dobrar. Ai, mas eu não dobrei porque, olha, nossa, eu tô tão cansado, sabe? Mas quando é uma coisa que você... supérflua às vezes, sei lá, sair, sei lá, qualquer coisa. Sempre vem um foguinho. Não, tô animado, vamos embora. Mas para arrumar, tem aquela justificativa. E o problema, a questão aqui sobre a justificativa, vamos falar com calma sobre isso. Que é assim... Justificativa aqui, a questão é quando você tem um problema para resolver na vida, você não resolve e você justifica o porquê não resolveu e você reclama. Presta atenção. Você tem um problema, você reclama do problema, justifica o porquê você não resolve e dessa forma você não resolve e fica nessa merda. Você mantém o problema na sua vida. Primeiro, porque você precisa dele. Instagram, não vem dar bug agora não. Eu tô numa vibe boa aqui. Você mantém o problema porque você precisa, prefere e tem um ganho com ele. Então isso é importante prestar atenção também, tá? Porque reclamar e justificar não tira você daí. Então, olha pro problema, olha pro desafio. Então eu quero fazer uma transição de carreira, por exemplo. É meu momento lá, eu tava querendo fazer uma transição de carreira. O que primeiro tinha? Reclamação. Esse emprego não tá bom. Primeiro estágio meu foi assim. Eu não aguento mais. Essa empresa, esses patrões, esses funcionários, esses... Eu só reclamava. Reclamava. E aquela amargura, e aquela energia pesada. Nem parece eu, né? Mas eu era assim, só reclamava. E aí eu justificava. Mas eu não posso sair daqui agora também, porque olha só que merda, esse mundo tá difícil. Tá entendendo? Eu me mantinha ali, reclamava, não tava gostoso. Então imagina você tá dentro de uma piscina de cocô que você não tá gostando de estar, mas também não anda até o degrau e sai dali. Reclame e justifica. Eu não sei como minha esposa me aguentou nesse momento, mas enfim, me aguentou. Quando que eu mudei essa situação? Quando eu parei de reclamar, justificar, e aí eu subi pro degrau do adulto, que é o quê? Propor. Eu questionei e fiz uma proposta. Rafael, não tá bom? Então o que você vai fazer para sair daqui? Aonde que você quer ir? Eu me questionei, para onde que a gente vai? Foi aí que eu comecei a pesquisar, eu quero a área da saúde, comecei a estudar sobre isso. Então eu fui me especializar naquilo que eu queria ir. E para isso tem um tempo. Então eu tive que, eu vou ter que aguentar mais um pouco onde eu estou para eu me preparar para depois eu ver se eu vou querer ir mesmo para esse caminho ou não. Então esse tempo, essa paciência também é importante. Esse processo ele é importante ser respeitado, né? Então ficar no degrau da justificativa e da reclamação não tira você de onde você está. Eu sinto muito, o Salvador não vai chegar. Não vai descer ninguém que vai pegar você e falar, tá aqui o emprego dos seus sonhos. E não adianta você ficar lá meditando, botando frequência. Eu sou feliz, próspera, tudo vem a mim com facilidade, alegrias e glórias, tudo vem a mim. Não levanta a bunda da cadeira, não. E não vai estudar, e não vai correr atrás, você vai ver se as coisas chegam. Não vai chegar. Não existe. Uma coisa que eu falo no podcast, e se você vem do podcast, você já escutou isso. Cuidado com a positividade tóxica. E essa não é uma dica. Não faz parte das 5 dicas, tá? Mas tô dando mais uns bônus aqui.
A Maria de Fátima colocou: ah, eu precisava te ouvir. Tenho 65 anos e vou correr atrás. Meu Deus, Maria, vai fazer, meu amor. Porque uma justificativa que a gente tem, a gente como seres humanos... Ah, eu tô velha demais pra isso. Para de reclamar e justificar a sua idade, porque é mentira. Tem pessoa com 70 anos que vai fazer faculdade de Direito. 80, eu conheço a Dona Diva. A Dona Diva tá com 90 anos, a Dona Diva fez. A Dona Diva é mãe da Silvana, minha amiga. A Dona Diva fez 90 anos. A Dona Diva, ela decidiu que ela queria aprender a tocar ukulele. Se alguém sabe, o ukulele é um pequeno violãozinho assim, com 4 cordas, acho. Tipo música havaiana. Ela foi aprender a tocar o ukulele, e ela toca o ukulele, e ela canta as músicas que ela gosta. Ela foi aprender, sei lá mais o que. A Dona Diva é exemplo de que justificar e reclamar não tira a gente do lugar. Para de ficar esperando a morte chegar. Gente, assim, é sério. É muito sério isso. A humanidade está esperando uma catástrofe acontecer. E olha, eu vou falar uma coisa que é verdade. Vai doer para muitos, mas é verdade. Muita gente está esperando e deseja que essa catástrofe aconteça. Tomara que um meteoro caia. Tomara que um disco voador venha e leve todo mundo. Tem gente que deseja, porque não tá só esperando assim, ó. Por quê? Porque depende do outro. Criatura, isso chama dependência emocional. Você precisa se libertar disso urgente. Então não, a gente não tem que ficar esperando a morte chegar mesmo não, a gente tem que fazer a vida acontecer. E olha, eu vou te falar, Dona Maria de Fátima, se a senhora tem vontade, não sei se a senhora é casada, né, se o marido não sei, tá, eu não vou falar da senhora, eu vou falar de outra pessoa. Tem pessoas que já têm uma certa idade, que tem vontade de namorar. Tá lá com seus 70 anos, 60, sei lá, 75... Que 65 anos ainda é jovem, né? Mas 75, tem vontade de... Ah lá, Maria de Fátima é viúva, namora a Dona Maria de Fátima. Eu vou fazer uma pergunta bem discretina pra senhora. A senhora namora? Tem vontade de ter um namorado? Se tem, coloca isso na tua lista de desejo, porque você merece. A gente merece realizar os nossos sonhos. Lembra, a nossa missão, a nosso propósito é ser feliz. Então o nosso nível de maturidade, ele tem que estar muito bem visto, para que a gente consiga recalcular a nossa rota com efetividade. Porque a partir daí, o que vai começar a acontecer? Quando você mudar o teu nível de maturidade, tá? Você vai parar de reclamar, vai parar de justificar. O que é que você vai fazer? Você vai propor e vai agir. Porque também não adianta você propor e não fazer nada, ficar esperando alguém fazer por você. Não, tenho filhos e vou arrumar um companheiro que dance. Pronto, delícia! Agora não sei se você não tem filhos ou se tem filhos, enfim. Vou arrumar um companheiro. É isso aí. Arruma teu príncipe encantado que ele tá te esperando também. Tá doidinho pra senhora aparecer. Sabe? Percebe como a gente vai se limitando. Não tô dizendo que eu caso da Dona Maria de Fátima, mas muitas pessoas a gente se limita, né? E por conta desses níveis de maturidade que a gente acaba não tendo consciência dela. Então, nível de reclamar e justificar dos seus problemas é criança e adolescente. Isso não vai tirar você de onde você está. Não tem salvador. Você precisa o quê? Propor. E com humildade, tá? Faça propostas para você com humildade. Também reconhecendo as suas limitações. No sentido assim, eu quero ser advogado. Eu quero advogar. Eu sempre quis ser advogado. Meu sonho é ser advogado. Mas fui trabalhar na empresa do meu pai porque assim ele queria. E eu quis agradar. É a próxima dica. Vou falar disso. Aí você tá lá, não foi fazer direito, foi trabalhar na firma do pai. Pronto, agora eu decidi que eu tô a fim de ser advogado. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar estudar, você vai precisar ter competência, você vai precisar desse tempo para você ganhar experiência dentro, estudar, para depois você executar. Então, esse tempo ele é muito importante. E me perdi um pouco no que eu ia falar sobre isso, mas tá bom, vamos ficar nisso mesmo. Quinta e última dica. Quinta e última dica, que também eu julgo muito importante. Eu chamo de nível de maturidade. Então, a quarta dica foi nível de postura. Reclamar, justificar não tira você de onde você está. Pessoas de sucesso, eles não reclamam, já percebeu? Pessoas de sucesso não reclamam e nem justificam. Eles propõem, vai lá e faz e vê o que acontece. Se deu errado, eles falam, errei, foi mal, vou refazer.
E é assim, é nessa cara de pau mesmo, porque é isso que a gente precisa ter pra gente conseguir as coisas na vida. O sucesso tá nisso, pessoas de sucesso agem assim. Pessoas comuns reclamam e justificam e ficam esperando o Salvador. Tá. Quinta e última dica, nível de maturidade. Nível de maturidade. O que é o nível da maturidade? Se você vai recalcular a rota da tua vida, se você vai buscar por uma coisa, você tem que tomar cuidado com isso. Afeto, de novo, 5 degraus, os 2 primeiros. Afeto e reconhecimento. O afeto significa eu vou fazer para ser amado. Eu sinto falta de amor, eu sinto falta de carinho. Sabe, essa falta de amor que eu não tive do meu pai e da minha mãe. Normalmente tem a ver com o nosso passado. Então, quando a criança ela não foi nutrida, ou ela não se sente, não é que ela não foi, ela não se sente nutrida o suficiente pelo amor dos pais, ela leva isso para a fase da adolescência, e na fase da adolescência ela vai com essa escassez. Então ela fica sempre buscando afeto. Se não resolve isso na adolescência, você leva para a fase adulta, e eu vou dizer que é 99,99% da humanidade. Se você recalcular a rota da sua vida, colocar no seu sonho algo que seja com o propósito de ter afeto, então, por exemplo, eu vivo numa família, vou dar um exemplo, você vai encaixar isso na sua vida. Eu vivo numa família onde todo mundo é médico. Então, meu pai é médico, meu avô foi médico, minha mãe é médica, todo mundo é médico. Eu tenho vontade de ser terapeuta holístico. Eu tenho vontade de ser terapeuta holístico, que não tem nada a ver, né? É uma discussão até, mas enfim. Ah, mas aí vamos lá, vamos recalcular minha rota. Eu vou fazer medicina. Mas por quê? Quando você vai olhar lá no fundo, qual é o teu propósito de fazer medicina? É porque isso te move todo dia que você acordar pela manhã e lembrar que você tem que estudar medicina, ou que você vai fazer medicina, ou que você vai cuidar na área médica de alguém de forma bem médica. Isso é uma coisa que te move, que dá tesão, que você vai fazer sorrindo, que te traz felicidade. Lembra que o teu propósito é ser feliz? Ou você vai fazer isso porque seu pai faz, sua mãe faz, seu avô faz, e se você falar pra eles que você vai fazer terapia holística, você vai ouvir um monte. Ou seja, você não vai ser amado nesse momento. Você não vai receber o afeto do seu pai e da sua mãe nesse momento. Tá entendendo aqui onde que é o ponto? Eu trouxe um exemplo. Agora você leva isso pra sua vida na área que você for, na área da vida que você precisa resolver. Não faça escolhas buscando por afeto. Não tome decisões buscando por afeto. Sabe por quê? Porque isso vai ser um tiro no pé. Porque as pessoas não vão. Muitas não te validam. As que te validam tão longe assim. Sabe? Tão longe. Geralmente família tem todo um estudo que eu poderia explanar com vocês sobre karma familiar. Mas eu não vou entrar nisso agora. Então família é um lugar onde você dificilmente vai ter as aprovações, sabe? Vai levar muito tempo. Depois de um tempo que você não precisa das aprovações, as aprovações chegam. Entendeu isso? É bem assim. Quando você quer, você não tem. Quando você não quer, você tem. Eu vivo na pele isso, tá? E isso é pra todo mundo, não é só pra mim. Os mais velhos, quem me ensinou isso, eu não acreditei muito até que eu testei e vi na minha vida que é verdade. Enquanto eu queria a aprovação das pessoas, olha só, eu sou terapeuta, ó. Olha pra mim, vocês me amam porque eu sou terapeuta. Enquanto eu fiquei nessa necessidade, eu não tinha afeto e eu me sentia mal. Olha só, eu passei por todos os estágios. Segundo degrau, reconhecimento. Também não faça escolhas aonde você vai buscar por reconhecimento. O que é o reconhecimento, Rafa? É assim, ó. Uau, parabéns, você é excelente profissional. Por exemplo. Sabe aquele famoso tapinha nas costas? Nossa, que escolha boa que você fez. Isso é reconhecimento. Reconhecimento também tem a ver com você ficar esperando a aprovação de alguém para você fazer alguma coisa. Então, eu escolho ser terapeuta holístico e não médico, por exemplo. Continuar com a história da família do médico. O reconhecimento seria assim: você esperar do pai ou da mãe ou das pessoas que fale para você, sim, vai lá fazer, tá ótimo,
tá certinho, vai viver seu sonho. É esperar a aprovação do outro. Muita gente só dá o passo quando tem a aprovação de alguém. Puf, a cabeça de alguém explodiu agora. Insights. Muitas pessoas só tomam o passo quando alguém aprova. É um sonho, é uma vontade, é um desejo. Mas se alguém não aprova, e esse alguém pode ser qualquer um, pode ser seu padre, o pastor da tua igreja, Deus, pode ser tua mãe, teu pai, tua irmã, teu filho, tua filha, teus amigos, a sociedade, pode ser teu médico, pode ser qualquer um, teu advogado. Qualquer pessoa vale para isso. Muitas pessoas não escolhem, não resgata aquele sonho, não age em direção àquele sonho, porque tem que ter a aprovação de alguém. E dessa forma você não vai ter sucesso, você não vai ter progresso. Não recalcule a sua rota se você não resolver isso. Você vai dar com os burros na água, como eu falei. Gente, vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Eu estou tirando o tapo, como disse o meu bisavô. Eu estou tirando o tapo de vocês, eu estou abrindo a mente de vocês, eu estou expandindo sua visão para a partir de agora você conseguir ter um processo muito mais elaborado da sua vida, com muito mais maturidade, né? Nível de postura, reclamar já falei. Nível de maturidade, tá, é isso. Enquanto você espera por afeto, presta atenção nessa frase e anota ela ou escreve aqui, o que você quiser. Enquanto você buscar por afeto e por reconhecimento na sua vida, nas suas escolhas, você não vai alcançar seu propósito, você não vai se realizar. Enquanto você buscar por afeto, por reconhecimento, você não vai alcançar os seus propósitos, você não vai se realizar. Tá? É muito importante você ter essa clareza, tá? Da criança e do adolescente. E aí depois nós temos mais coisas para falar sobre isso, que é o quê? Dependência emocional. O que é? Como identificar? Porque se você vai recalcular sua rota com dependência emocional, não sabendo que tem... olha o que vai acontecer com você. Você vai escolher, você vai agir, você parou de reclamar agora porque você assistiu a live do Rafa, você agora vai agir, vai propor, vou fazer acontecer. Mas se tem dependência emocional com alguém que você não identificou, não percebeu, não sabe, e você tomou uma decisão, foi lá, fez acontecer, essa pessoa chegou, porque ela vai chegar e ela vai te cutucar, você vai se desestabilizar. E tudo aquilo que você correu atrás, você vai falar assim, o Rafa estava mentindo, não funcionou. Mas porque tem dependência emocional e aí não é culpa minha. Aí é você que tem que se livrar das dependências emocionais. Então, é importante você entender o que é dependência emocional, como identificar a dependência emocional, quem são essas pessoas que eu tenho dependência emocional, porque até isso dá pra você saber, e como eu me livro disso, pelo amor de Deus, porque eu tô precisando recalcular minha rota com mais efetividade. Como eu me livro disso? Depois você tem um terceiro estágio, que é como quebrar, já falei, como quebrar as dependências emocionais, 3 coisas que impedem você de... 3 coisas que nos impedem de alcançar os nossos sonhos, é óbvio, e 3 coisas que ajudam você a cumprir com a sua missão. Então percebe que tem mais coisas para eu falar sobre isso. E aí tem um 4º estágio, que é 3 coisas importantes para que as suas ações dê bons frutos. Gente, vocês estão vendo que eu tô indo no detalhe. Aí eu tô tendo verdade, sempre esperamos por alguém. Marli, sempre esperamos por alguém. Marli, sempre esperamos. Eu não tenho, eu tô meio que saindo fora desse lugar, então eu não me incluo. Mas eu entendo que você fala que isso é um padrão. Padrão, gente, essa palavra ela é muito importante. Nós temos padrões e precisamos quebrar padrões, principalmente padrões que nos coloca como menos, padrões de escassez, precisa ser quebrado. E aí eu tenho um convite para fazer para você. Se você quer se aprofundar mais nesse conteúdo, porque eu posso te falar muito mais coisas aqui que não vai dar tempo, já é 1 hora, eu criei a mentoria Recalculando a Rota. Essa mentoria já aconteceu e ela já acabou do ao vivo. Porém, são 4 aulas gravadas. 4 aulas, onde a primeira aula, praticamente, eu dei ela para você aqui, mas ela não está completa, você tem mais coisas, tem mais detalhes que a gente vai elaborar juntos. Eu vou te acompanhar muito mais de perto na primeira aula. Na segunda aula a gente vai falar sobre dependências emocionais, identificar tudo isso e quebrar. Na terceira aula a gente vai quebrar essas objeções, vai entender como lidar com tudo isso. E na 4ª aula a gente vai entender mais profundo como eu faço
as coisas darem mais certo e frutos na minha vida. Existe essa mentoria e eu estou disponibilizando ela para vocês. Se você quiser aprofundar, são 4 aulas. Rafa, eu quero porque assim, tô precisando. Processo, ouço sempre seu podcast. Oi, Rafael, tudo bem, querido? Rafa tá precisando. É maravilhoso, né, Rafa? Então, se você tá querendo recalcular sua rota com todo esse conteúdo que eu construí, que eu criei, eu vou oferecer ele para você agora. Você vai pagar o valor disso, porque são 6 horas, tá? São 6 horas de aula, onde eu tenho 4 aulas construído com você. O valor disso seria 997, mas eu vou oferecer para você por 397. De 900 por 300, 600 reais de desconto. Você pode parcelar no cartão sem juro nenhum, ou você pode pagar no Pix, eu te dou um descontinho de 5%, ok? E você vai ter esse acesso vitalício, presta atenção, acesso vitalício a esse curso. Você não está comprando uma coisa que daqui a pouco acabou. Porque eu sei que a vida da gente é corrida, não dá tempo de assistir tudo na semana ou em 30 dias. Porque acontece muito. E eu vou te falar mais. Agora que é um bônus. Quando você quebra padrão na sua vida, a vida vai trazer para você desafios para testar você. Presta atenção no que eu tô te falando. Se você pega essa aula que eu te dei e aplica, você vai ter muitos desafios que a vida vai te testar para ver se realmente você realmente tá com vontade de fazer a coisa acontecer. Porque a vida não brinca. A vida ela dá para quem quer. A vida dá para quem quer. E não para quem finge que quer, mas vive reclamando, se justificando e não assume esse seu papel autorresponsável. A vida dá para quem é autorresponsável. Por isso que você vê, como assim essas pessoas? É porque são autorresponsáveis. O que elas fazem com isso é problema delas. Se é bom, se é ruim, se é certo, errado, não estou indo por esse caminho. Eu estou indo por um caminho de são pessoas que se bancam. São pessoas que não ficam reclamando e justificando. Elas vão lá, faz e acontece. Mas elas estão fazendo mal, elas estão fazendo coisas erradas, é problema delas. Elas se corrigem no caminho delas, mas pelo menos elas estão fazendo. É muito mais válido aquele que levanta e vai e faz, mesmo que faz merda, do que aquele que fica sentado esperando a perfeição acontecer. E eu me identifico com isso, porque eu era assim. E eu quebrei isso em mim com a graça do Senhor Jesus, como a gente diz. Então, se você quer dar sequência nesse estudo, se aprofundar comigo, são 4 aulas que estão gravadas, faz parte dessa mentoria. Você me chama, Rafa, como é que eu faço? Agora eu quero. Eu vou chamar você, vai no link da bio, ou melhor, vai no meu direct, vai no meu Instagram, vai no direct, escreve lá, Rafa, eu assisti sua live, e quero desconto, porque esse desconto não é para outras pessoas. Se alguém chegar e falar, eu quero comprar sua mentoria, mas, sei lá, aleatório, não tem desconto. Tá aqui na live, eu tô dando desconto porque é uma forma de honrar vocês. 997 por 397, você pode parcelar em até 3 vezes no cartão sem juros, e à vista com 5% no Pix, né? Ou no Brasil, você pode fazer via... Se você tá fora do Brasil, você pode fazer pela minha conta Wise. Aí você pode pagar em euro, dólar. Aí você vê como é a sua moeda, a gente pode fazer a conversão. Ai, como eu sou chique, né? Gente, é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Mentoria Recalculando a Rota. Tô aqui oferecendo pra você. Ela já acabou, mas eu senti vontade de fazer esse movimento hoje. E foi um movimento inesperado. Então veio a vontade, veio o desejo, eu só senti meu coração e fiz acontecer. Então tô aqui trazendo para vocês com muito carinho. Então, o Diego tá na Itália. Pronto, Diego, você pode fazer na sua moeda, eu tenho a conta Wise, você pode fazer em euro para você sair ainda mais barato. Tá? E aí a gente conversa. Me chama, Diego, no direct pra gente poder falar disso no direct, tá? Eu acho que é euro na Itália, é Europa. Eu escrevi meus desejos no papel, o que faço com ele? Ô, lindo! Vai atrás dele. É claro que você precisa ter um... Diego, eu não vou conseguir... Tá, eu vou fazer isso aqui, vai. Seria ideal você assistir a live de novo, porque eu já falei disso, mas é claro que enquanto você escreveu, eu fui falando, aí foi perdendo no caminho. Faz parte. Eu vou deixar essa live, eu vou ver como é que eu vou fazer pra salvar essa live, e eu vou deixar ela pra vocês disponível por um tempo, tá? Diego, queima, escondo. Não, Diego, queima não, meu lindo. É seus sonhos, cara. É seus desejos. Não vai queimar, não. Você precisa organizar eles, tá? Então, eu escrevi meus desejos.
Coloca de tudo que você escreveu, você vai... Então eu vou dar essa dica, vai, eu vou fazer uma mentoria gratuita aqui. Ai, meu Deus, vai, eu vou fazer isso. Dessa lista, Diego, você vai escolher o que disso tudo que você escreveu, nesse momento da sua vida, qual dessas coisas é um divisor de águas para você, ou seja, é determinante. O que eu quero dizer? Tudo que você escreveu é importante para você, e eu concordo e valido. Então, todos os seus desejos, tudo isso é importante. Mas qual disso aqui é o mais importante, vamos falar assim? É aquele que vai determinar o seu momento. É aquilo que se você resolve agora, você vai ficar muito feliz. Você vai colocar ele como o primeiro da lista. Aí você vai numa coluna à parte colocar no primeiro da lista. Determinante, esse aqui. Qual é o segundo determinante? Depois que você resolver ele, qual vai ser o próximo que você vai resolver? Vai ser esse aqui. E aqui você vai mapear, tá? O mais importante é os 3 primeiros. Nem precisa mapear o resto. Guarda isso para você lembrar dos seus desejos, tá? E se tiver mais, depois você vai lá e anota. Não joga fora, não. É seu. Você vai fazer isso acontecer, tá? É claro que só com essa live, Diego, vai ser impossível. Você vai precisar fazer a mentoria completa, tá bom? E eu sinto que vai dar um salto na sua vida. Então, quer a mentoria completa? Me chama no direct. Alguém tem alguma pergunta ou alguma... Ah, tá, é por isso, né? O Diego perguntou porque eu falei. Alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida? Perfeito. Isso, Diego. Perfeito. Maravilhoso. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Amados, é isso. Uma mentoria, então, que eu estou disponibilizando para você para acesso vitalício. Por quê? Porque esse tipo de estudo sobre postura, nível de postura e nível de maturidade, eu vou falar para você que você vai levar isso para o resto da sua vida. Não é uma coisa que você vai usar temporariamente. Você precisa interiorizar esse exercício, interiorizar esse conhecimento no resto da tua vida. Porque você pode aplicar isso nos seus negócios para ganhar mais dinheiro. Você pode aplicar isso nos seus relacionamentos para você ter relacionamentos mais saudáveis. Você pode aplicar na tua saúde para você ter uma saúde melhor. Na tua espiritualidade, em todas as áreas. Todas as áreas, ok? É isso. Assim falei com muito amor. Desejo para você muita luz, muita paz no coração. E venham para a mentoria, se quiser. Estou aqui fazendo esse precinho bem promocional para vocês. Que depois dessa live ela vai voltar no preço normal, 997, que você pode adquirir, mas de outra forma, tá bom? Amados, é uma honra ser com você. A Marli. Abraço e parabéns sua família. Obrigado, Marli. Deus abençoe vocês. Saudade, tava morrendo de vontade de vir aqui fazer live. Beijos!